Enquanto no Brasil as ameaças e os decretos paralisaram os cultos em muitas igrejas, na Ucrânia, em meio aos bombardeios, os cristãos continuam fazendo culto. Parece coisa de louco, mas desde quando a igreja não é coisa de louco? De fato, a igreja é coisa de louco, e andar pela fé é andar na contramão daquilo que os homens propõem. O nosso assunto de hoje estará pautado nessa realidade da igreja ucraniana, e eu queria pedir que você não saia daí, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje, falando sobre essa loucura da igreja ucraniana, nós vamos mostrar essa realidade que a igreja vive em meio a bombardeios e que a igreja brasileira, em meio à afronta, em meio a decretos, ela cede, porque, afinal de contas, muitos de nós não estamos dispostos a ser perseguidos, caluniados, difamados. Nós não queremos ser tidos como loucos para esse mundo. Nós queremos andar em harmonia com o mundo. Isso é impossível. Nós vamos falar sobre isso hoje, mas antes, se você não faz parte do canal, aproveita, se inscreve, ative o sino das notificações e dá um like, assim você vai ajudar o nosso canal e esse vídeo a chegar em mais pessoas. Bom, todos nós estamos presenciando o que a Ucrânia está vivendo, desse conflito entre Rússia e Ucrânia. E agora já tomou proporção a ponto de envolver outras nações, como já tinha sido dito, né? E mesmo em meio a todo esse conflito, é interessante que a Ucrânia não perdeu o seu hábito de cultuar a Deus. E esses cultos, eles não estão acontecendo simplesmente nas casas. Sim, existem os cultos das casas, mas esses cultos estão acontecendo dentro das igrejas. Os cultos estão funcionando normalmente, como antes de tudo isso acontecer. Diferente de nós, os brasileiros, que em meio a afrontas e ameaças de decretos, a gente fecha as portas e fica apenas via internet para poder passar as informações acerca das futuras programações que a gente possa ter. Agora, por que isso acontece? Porque nós não estamos dispostos a passar por nada. A gente não quer ser confrontado, a gente não quer viver certos tipos de afronta e injúria imposto pelo sistema. Se a gente faz isso, nós vamos ser tidos como loucos, como radicais, né? Pessoas que são insanas e por aí vai, como de fato aconteceu nesse período dessa crise sanitária em que nós estamos passando. E muitos levantaram, até os próprios cristãos, para criticar aqueles que não pararam de fazer culto, dizendo que eles eram loucos e por aí vai. Como sempre é feito, se usa um discurso em cima de uma crise, de um problema, para justificar a paralisação das reuniões, dos cultos, das programações, tá? Mas se você fosse no supermercado, ia estar cheio a fila. Se você fosse nos bancos, as filas iam estar lotadas ali, grandes, né? E não havia problema nenhum nos locais onde tinha comida, as pessoas sentavam e sentam até hoje sem máscara, né? Shows estavam sendo feitos, mas quando era referente à igreja tinha que paralisar tudo e fechar tudo, porque afinal de contas a igreja não é essencial para o sistema. E para alguns pastores também não estava sendo. E a igreja é sim essencial. Para mostrar que é tão essencial, a Ucrânia continua fazendo os seus cultos mesmo em meio aos bombardeios. Aí me diga se isso não é loucura. Se no Brasil houvesse uma possibilidade de uma ameaça com relação a isso, com certeza as igrejas já estariam fechadas e todo mundo procurando lugares para se esconder. Já na Ucrânia, o povo está fazendo culto, tanto nos prédios quanto nas casas. A igreja não parou de funcionar. Na história da igreja, a igreja nunca parou de funcionar como igreja, suas atividades. Mesmo em meio às perseguições, os cristãos procuravam locais específicos e ali se reuniam e cantavam, e quando eram pegos, cantavam na prisão. O próprio Atos capítulo 16 mostra isso. Paulo e Silas na prisão, só estavam os dois no mesmo local, né? E mesmo assim eles não pararam de cultuar, continuaram louvando a Deus, adorando a Deus, para mostrar a realidade da igreja. E nós não, nós queremos fazer diferente porque a gente acha que a nossa geração ela é diferente. E na verdade
é que nós precisamos tomar o exemplo daqueles que estão fazendo piedosamente, de forma dedicada, temendo ao Senhor, respeitando o seu próximo, né? Mas não deixando de cultuar o Senhor e de fortalecer a sua fé. É por conta exatamente dessa paralisação que teve no Brasil, que muitos recém-convertidos ou novos convertidos ou aqueles que estavam se achegando na igreja desistiram, voltaram para suas vidas velhas e não querem mais acordo com nada. Exatamente por conta disso, porque houve a paralisação que afetou de forma geral a igreja. Querendo ou não, a igreja foi afetada com isso. E agora nós temos que trabalhar o resgate daqueles que desistiram de servir a Cristo. Por isso, tome como exemplo essa igreja, a igreja ucraniana, e igreja também em outros lugares, como no Iraque, igreja na China, que em meio ao período de crise sanitária no mundo, a China teve cultos também, culto com muita gente, e há testemunhos de cura, de milagres que aconteceram nesse período, né, dentro desses locais onde eram feitos esses cultos. Tá? Então, nós não podemos, de hipótese alguma, pensar que nós precisamos parar de fazer o culto. Tem gente querendo utilizar a fé que tem como regra para a vida das pessoas. E se você pegar a Escritura, você vai ver que no primeiro século a igreja foi perseguida e eles continuavam fazendo culto, eles não paravam, né? Passaram por muitas crises, por fome, enfim, pandemias, tudo, e continuaram buscando a Deus. Em nenhum momento a igreja parou. Agora, claro, se você quiser ter sua vida baseada na vida daqueles que acham que tudo pode e que tudo deve e que não há problema em nada, que Deus, afinal de contas, só quer o nosso coração, se você quiser continuar seguindo esses gurus, aí já é um problema seu. Muita gente está querendo se fazer mestre da igreja, mas que não é mestre de nada, está apenas influenciando a igreja a perder as suas essências. Eu espero ter lhe ajudado com esse vídeo, que Deus abençoe e até o próximo.